Oi, pessoal! Então, estamos na lição 3. Aqui falaremos sobre crônica. Bom, crônica é uma narrativa, mas ela fica entre o jornalismo e a literatura. Inicialmente, a crônica foi publicada nos jornais. Depois, ela passou a ficar mais flexível. Inclusive, nós temos várias obras, vários livros que são somente crônica. E por que a gente diz que ela está entre o meio jornalístico e a literatura? Porque ela é uma narrativa, tem um enredo, podem aparecer personagens, né? É uma história, mas é uma história baseada em uma situação, um fato, né, da sociedade. Então, quais são as temáticas que podem aparecer ali, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com uma situação que aconteceu e foi publicada através de uma notícia, né, em relação à política, em relação a uma questão social de saúde, escolar, ou até questões mais voltadas às emoções do ser humano mesmo. Então, através dessa narrativa, o autor também vai conseguir fazer uma crítica. Então, ele sempre consegue fazer uma crítica em cima desse fato que ele usa como uma narrativa, tá? Tem autores que escrevem assim como uma história mesmo, né, inventando alguns personagens, e tem autor que se coloca, inclusive, ali como personagem. Então, vai depender do estilo do autor. Características, vamos lá comigo. Narra de forma artística e pessoal situações e atividades humanas relacionadas ao cotidiano. Relata também histórias de fatos noticiados na imprensa, né? Podem aparecer isso. Apresenta o narrador como observador ou como personagem, como eu já tinha comentado. Pode ser narrado ou na primeira ou na terceira pessoa. Emprega a língua de maneira informal, tá? Então, de maneira informal, retratando a linguagem oral e coloquial. Então, é mais próximo, né, de uma linguagem mais simples. Pode ter um caráter reflexivo, por quê? Porque ali o autor apresenta crítica, né? Humorístico, irônico, argumentativo. Então, é um texto que tem um posicionamento, sim, do autor, ok? Vamos agora para a próxima página, em que a gente vai ver alguns detalhes, tá? Aqui. História, né? É uma compilação de fatos, eventos históricos, registrado de acordo com a ordem, né? Então, de acordo com a maneira que o autor decidiu escrever, que geralmente é a cronológica. Bom, no jornalismo, né? Então, é uma coluna de periódicos com temas contemporâneos, então são temas que estão acontecendo na sociedade o tempo todo, e o cronista pode usar desse tema para escrever a sua crônica, certo? Ela pode ser publicada na imprensa, transmitida na televisão, na internet, tá? Bem assinada e seu autor dedica-se a um assunto que pode ser cultural, científico, esportivo, econômico, político e etc. Por que a gente considera literatura também? Porque é um texto narrativo de curta extensão, mas é narrativo, né? E ele traz esse cotidiano numa construção ali com espaço, com tempo, com um enredo também, ok? Aqui a gente tem a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, chamada Emergência. Vou fazer a leitura dela até uma parte, eu quero que você acompanhe e depois finalize a leitura quando eu parar e depois vamos resolver questões. Vamos lá. Emergência. É fácil identificar o passageiro de primeira viagem. É o que já entra no avião desconfiado. O cumprimento da aeromoça, na porta do avião, já é um desafio para a sua compreensão. Bom dia. Como assim? Ele faz questão de sentar num banco de corredor, perto da porta, para ser o primeiro a sair no caso de alguma coisa dar errado. Tem dificuldade com o cinto de segurança, não consegue atá-lo. Confidencia para o passageiro ao lado. Não encontra o buraquinho. Não tem buraquinho? Acaba esquecendo a fivela e dando um nó no cinto. Comenta com um falso riso descontraído. Até aqui tudo bem. O passageiro ao lado explica que o avião ainda está parado, mas ele não ouve. A aeromoça vem lhe oferecer um jornal, mas ele recusa. Obrigado, não bebo.
Quando o avião começa a correr pela pista antes de levantar voo, ele é aquele com os olhos arregalados e a expressão de Santa Mãe do Céu no rosto. Com o avião no ar, dá uma espiada pela janela e se arrepende. É a última espiada que dará pela janela. Mas o pior está por vir. De repente ele ouve uma misteriosa voz descarnada. Olha para todos os lados para descobrir de onde sai a voz. Senhores passageiros, sua atenção por favor. A seguir, nosso pessoal de bordo fará uma demonstração de rotina do sistema de segurança deste aparelho. Há saídas de emergência na frente, nos dois lados e atrás. Emergência? Que emergência? Quando eu comprei a passagem, ninguém falou nada em emergência. Olha, o meu é sem emergência. Uma das aeromoças de pé ao seu lado tenta acalmá-lo. Isto é apenas rotina, cavalheiro. Odeio rotina. Aposto que você disse para todos. Ai, meu santo. No caso de despressurização da cabina, máscaras de oxigênio cairão automaticamente de seus compartimentos. Que história é essa? Que despressurização, que cabina? Puxe a máscara em sua direção e estacionará o suprimento de oxigênio. Coloque a máscara sobre o rosto e respire normalmente. Respirar normalmente? A cabina despressurizada, máscaras de oxigênio caindo sobre nossas cabeças, e ele quer que a gente respire normalmente? Olha, pessoal, até aqui a gente percebe que tem uma pessoa que está viajando pela primeira vez de avião e ele não está concordando com essas orientações sobre a emergência, porque é a primeira vez que ele está viajando de avião. Então, o autor trabalha aqui com essa situação, com esse fato, né, de alguém estar vivendo a primeira experiência dentro do avião. E aí, se a gente pegar lá no final, ele diz assim, ó, finalmente, a muito custo, conseguem acalmá-lo. Ele fica rígido na cadeira, recusa tudo que lhe é oferecido, não quer o almoço, pergunta se pode receber a sua comida em dinheiro, tá? E aí ele diz, deixa cair a cabeça para trás e tenta dormir. Mas a cada sacudida do avião abre os olhos e fica cuidando da portinha do compartimento sobre sua cabeça. De repente outra voz, desta vez é a do comandante. Senhores passageiros, aqui fala o comandante Araújo. Neste momento à nossa direita podemos ver a cidade de... Ele pula através da cadeira e grita para a cabina do piloto. Olha para frente, Araújo, olha para frente. Então, olha só, aqui o autor traz uma história com uma brincadeira, né, falando sobre como é essa experiência de uma pessoa que não tem ou não teve, né, o contato com a viagem de avião. Então, muito bem. A gente vai agora para a questão, certo? Vamos lá para a questão número 1. O aspecto da vida cotidiana usado pelo autor para narrar a crônica foi... Então, veja bem, com essa leitura que eu fiz com você, ele diz aqui, letra A, o pavor que algumas pessoas têm de viajar de avião? Sim, o pavor. Na letra B ele diz, o medo de passar mal durante uma viagem? Não é de passar mal, né? Porque ele fica desesperado mesmo com a emergência, com o problema que pode acontecer ali, de repente, do avião poder cair. O receio de passar por uma turbulência? Não é especificamente da turbulência, né? É de realmente não dar certo o avião cair. A notícia de que um avião caiu naquela semana? Não, nem fala sobre isso. Então, letra A, correta. Muito bem. Número 3, vamos fazer também juntos. A respeito do tipo de narrador na crônica Emergência, é correto afirmar que se trata de Que tipo de narrador é esse? Letra A. Narrador personagem, pois além de narrar os fatos em primeira pessoa, faz parte da história contada. Não, ele tem um outro narrador, não é o personagem, né? A pessoa principal que está narrando. Narrador testemunha, pois é um dos personagens que vivem a história contada. Também não é. Narrador onisciente, pois sabe de tudo que acontece na narrativa, os aspectos e o comportamento dos personagens? Sim. Ele tá de fora, mas ele sabe exatamente o que o personagem está sentindo, vivendo. Narrador observador, pois presencia a história, mas diferentemente do narrador onisciente não tem controle e visão sobre todas as ações. Não, é a letra C correta. Muito bem, pessoal, terminei todas as outras questões e nos vemos na próxima lição. Até lá!